Queridos e amados irmãos, ouvintes, eu vos saúdo com a Shalom do nosso Criador. É um prazer, um privilégio poder conversar com vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês. Louvo ao Eterno, ao Todo-Poderoso, pois tudo está bem comigo. Vamos participar junto de um momento de reflexão, conforme sempre nós temos aqui por esta rede social. E eu quero iniciar esta transmissão, esta live, fazendo uma oração com você e por você. Aonde você estiver neste momento, curve a sua cabeça. Nós vamos estar dirigindo ao nosso Criador uma tefilá, uma oração, porque acreditamos que este nosso Elohim, nosso Deus, Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e também pensamos. Talvez você hoje teve um dia cheio, um dia carregado, um dia difícil, cheio de problemas, e é um momento propício, um momento muito abençoado para se conversar com o Pai, com o Todo-Poderoso. Amado e eterno Senhor Adonai, louvado seja o teu santo nome. Eu lhe agradeço por poder estar aqui neste dia, nesta noite, neste instante, e por poder orar em favor da vida de pessoas que necessitam tanto de tua palavra. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Bishem Yeshua HaMashiach. Louvado seja o teu nome, ó Eterno. Eu lhe agradeço por tudo que já fez, está fazendo e ainda vai fazer. Estenda desde os céus as suas mãos para abençoar a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, a vida dessa pessoa que necessita tanto de uma oração, de um aconselhamento, de uma palavra de exortação, de uma instrução vindo da tua palavra. Que o teu Espírito, Ruach HaKodesh, esteja conosco, esteja nas nossas vidas. Que o Senhor estenda as suas mãos para nos ajudar, que o Senhor esteja conosco nos dando a vitória, enchendo o nosso coração com todas as bênçãos que só o Senhor, ó Adonai, pode conceder e pode, Senhor, outorgar aos que no Senhor acreditam. Muito obrigado por tudo que neste dia realizaste. O dom da vida, a alimentação, as roupas, o teto que cobre nossas cabeças, nos protege e abriga do frio, do vento, da chuva e de todo tipo de mal temporal. Muito obrigado. Louvamos ao Senhor, ó Yahweh Tsevaot, nosso Senhor que defende-nos na guerra, que peleja por nós nas batalhas, que nos ajuda a vencer os inimigos que se levantam contra nós. Bendito sejas tu. Que o Senhor estenda desde os céus as suas mãos. Abençoe a vida deste jovem, desta jovem, deste homem, desta mulher, deste pai de família, dessa pessoa que necessita tanto das tuas bênçãos e que está lá do outro lado, necessitando de uma palavra. Este é o pedido que eu faço. Que o Senhor alcance vidas com esta live. Que o Senhor possa entrar em corações. Que o Senhor possa abençoar vidas de uma forma maravilhosa, em nome de Yeshua. Amém. Se você tem sua Bíblia, eu gostaria de abrir juntamente com você e ler juntamente com você um texto que se encontra nas epístolas, em uma das epístolas que o apóstolo Shaul, Talmidim, discípulo, Rashalia, ou seja, o seguidor, o emissário de nosso Salvador Yeshua. A carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, a primeira carta, no capítulo 5, nós vamos ler o versículo de número 23. O apóstolo Paulo, ele escreveu um texto aqui muito importante e eu gostaria de lançar mão deste texto para poder conversar com você nesta noite e tratar de um assunto importante. Vamos estar falando sobre as 3 áreas nas quais a santificação ela deve atuar, as 3 áreas em que a santificação deve abranger as nossas vidas. Este é um assunto importante porque as Escrituras, desde a Sagrada Torá,
que é a base de todas as coisas, que é a base da nossa fé, que é a base da fé dos patriarcas, que foi a base da fé praticada, ensinada, vivida pelo Salvador, Yeshua, e que ele, baseado nesta base, ele também alicerçou, ele edificou os seus talmidim, seus discípulos. Ele instruiu todos eles com base nisso. O que não dizer também que foi a base dos profetas. Nenhum profeta saiu fora da Torá, saiu fora da base. Então, em Levítico 20, 26 está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei das nações, de entre os povos, para serdes meu, diz o Senhor. Então, ali já estava a base daquilo que o apóstolo, o emissário de Yeshua, o nosso conhecidíssimo apóstolo Paulo, cujo nome original é Shaul, nome de um rei, foi nome também parecido com o nome de o primeiro rei de Israel, rei Saul, aportuguesado, Vamos estar lendo este texto, que se encontra aqui, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o versículo de número 23 apenas. Que o Deus de Shalom os torne totalmente santo, que seu espírito, alma e corpo sejam mantidos íntegros e inculpáveis para a vinda do nosso Senhor Yeshua, o Messias. Amém. Vemos aqui, neste texto escrito pelo apóstolo Shaul, dentro de uma das suas epístolas que compõe aquilo que se conhece no Brasil e no mundo como o Novo Testamento, mas que os judeus chamam de Brit Hadashah, aliança renovada. Vemos aqui este apóstolo falar das 3 áreas nas quais a santificação, que é um tema abrangente e que tem início bem lá na Torá, que desde a época de Moisés, que foi aquele que o Eterno deu a ele os primeiros escritos, porque os primeiros escritos, livros da Bíblia, que nós temos nas nossas mãos, saiu das mãos deste homem, chamado Moshe, ou Moisés, e então ele escreveu influenciado, inspirado pelo Ruach HaKodesh, Espírito, sobre a necessidade de nós sermos santos. O que vem a significar a palavra santo? Dentro da língua hebraica, a língua de Moisés, a língua de Yeshua, a língua de todos os profetas e também a língua falada pelo apóstolo Shaul, Paulo. Kadosh. Kadosh significa santo. Esta é a vontade principal, primordial do nosso Criador, que nós todos venhamos a ser santos. A palavra santo não é sinônimo, irmão. Kadosh não é santo de ser perfeito, é sinônimo de ser perfeito. Não é sinônimo de perfeição absoluta. A palavra santo, ou a palavra original, Kadosh, quer dizer separado, exclusivo, consagrado, dedicado. Então, a partir do momento que eu e você se separa daquilo que é impuro, daquilo que é contaminado, daquilo que é inapropriado, daquilo que é sujo, daquilo que é imoral, daquilo que é inadequado, daquilo que é pecado, daquilo que desagrada ao Criador, nós estamos nos santificando, nós estamos nos separando. A partir daquele momento que você diz assim, eu não quero mais trilhar este caminho errado, você está se santificando. A partir daquele momento que você diz assim, eu não quero mais frequentar tal ambiente,
eu não quero mais vestir tal roupa, eu não quero mais comer determinada espécie, tipo de alimentação. Você está santificando a sua vida. Então, existem 3 áreas muito importantes para a nossa compreensão, na qual nós todos devemos santificar as nossas vidas. Por quê? Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Diz as Sagradas Escrituras em determinados textos. Levítico 20:26 diz isso. O apóstolo Paulo, dentro deste texto que nós acabamos de ler, de 1 Tessalonicenses 5:23, também fala das 3 áreas na qual devemos santificar nossas vidas. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 14, no versículo de número 1, também sobre esta necessidade, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. O apóstolo Pedro, também ensinou esta verdade dentro da sua epístola. Ele disse, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele falou: sede santos como eu, o Senhor, sou santo, e ser-me-eis santos como eu, o Senhor, sou santo. Então, todos nós temos esta obrigação de santificar as nossas vidas. Dentro do texto que nós acabamos de ler, irmãos, nós encontramos o apóstolo Paulo falar que a santificação ela deve abranger espírito, alma e corpo, Está escrito aqui na ordem, Na ordem, o Deus de Shalom vos torne santo, e que seu espírito, alma e corpo sejam mantidos íntegros. O que vem a ser espírito? Espírito dentro da língua original é ruah. Ruah é fôlego. Ruah é o sopro que o Todo-Poderoso ele deu em mim, em você, em Adão, no ser humano. Quando Deus, o Todo-Poderoso, pegou do pó da terra, ali o barro, e ele formou com as suas mãos o homem se tornou perfeito, com todo o seu corpo contendo ali os ossos, a pele, os cabelos, todos os órgãos, estava tudo perfeito. Só existia ali uma coisa, a inanimação. Era um objeto, uma massa corpórea inanimada, que não se movia, que não respirava, que não tinha fôlego. Então diz a Bíblia que Deus, tomando o homem nas suas mãos, ele sopra nas narinas do homem o fôlego da vida. Este fôlego é chamado de ruah. Ruah é espírito, que é igual a fôlego, que é igual ao sopro que sai da boca de Adonai, que sai da boca do Criador e que penetra nas narinas do homem e torna ele alma vivente. Então, o espírito, ele habita no corpo. Ele pertence a Deus, ele é de Deus, ele vem de Deus, ele habita no corpo. Ele reside no corpo. O espírito é aquilo que, quando ocorre a morte, ele volta para o Criador. Ele se desprende da matéria, ele se desprende do corpo e ele volta para o Criador. Ele volta para Deus. Então, o nosso espírito, ele precisa ser mantido íntegro. Ele precisa ser mantido santo. A santificação, ela deve começar pelo espírito. O espírito do homem, ele procura, ele almeja, ele anseia contato com o Criador.
Por isso que quando conseguimos contato com o Criador, é porque o nosso espírito entra em sintonia com o Espírito de Deus, com o Ruach HaKodesh, o Ruach humano, Ruach Adam, Ruach do homem, entra em contato, em sintonia com o Ruach, ou seja, com o Espírito de Elohim, Espírito Ra Elohim, de Deus. Então, quando o Espírito do homem entra em contato com o Espírito de Deus, acontece, meus amados e queridos irmãos, a conversão, acontece a santificação, acontece a separação, acontece a devoção, acontece que o coração se abre, acontece que o entendimento se abre e nós então passamos a ter uma vida de intimidade com o Criador. Isso é fruto da sintonia do Ruach humano com o Ruach de Deus. Espírito do homem, do ser humano, com o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele se incumbe em introduzir coisas boas da parte dele em nós. É ele quem nos traz a fome e a sede pelas coisas divinas, pelas coisas de Deus. É ele quem nos traz o desejo de conhecer mais a este Deus. É ele que nos faz gastar tempo com as Escrituras, lendo, procurando conhecer. É ele que nos faz, irmãos, estar sempre em oração. É ele que nos faz ter um desejo de aperfeiçoar a nossa vida espiritual diante dos olhos do nosso Criador. Então é muito necessário que nós venhamos a ter uma vida espiritual sadia, santificada, separada das coisas próprias de espíritos ruins. Por quê? Porque assim como existe o espírito do homem, o Ruach do homem, existe o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, e existe espíritos maus, espíritos impuros, espíritos sujos, espíritos que levam o homem à transgressão da lei, dos ensinamentos de Deus, que levam o homem à prática da iniquidade, que levam o homem à prática do pecado, que faz o homem se afastar do Criador e se mergulhar, se sujar em coisas que são impróprias, impuras e sujas. Então, a primeira parte que o apóstolo aqui, que o nosso mestre, podemos dizer assim, o mestre ensinador, Shaul Paulo, ele ensina é a santificação do Espírito. Ele fala também aqui da santificação da alma. A palavra alma, dentro da língua hebraica, é nefesh. Nefesh. Nefesh é a alma. A alma, meus queridos irmãos, ela está intimamente ligada ao espírito e ao corpo. De maneira que alma e espírito, eles não se dividem. Eles estão intimamente ligados. Alma e espírito compõem a parte imaterial do ser humano. Porque a parte material é uma só, é o corpo, são os ossos. A parte que pode ser tocada, apertada, sentida, vista. Alma e espírito são abrangentes e vêm introduzido nesta particularidade interna do homem, sentimentos, pensamento, vontade, a capacidade de imaginação. Tudo isso faz parte da alma, a psique, chamada pelos gregos, A alma ou psique é a mesma, dentro da língua hebraica, nefesh.
Então, alma precisa ser mantida, nossa alma precisa ser mantida pura, santa, separada, imaculada, assim como também urua, o espírito do homem precisa ser mantido nessas condições. Como eu alimento a minha alma? Eu alimento a minha alma com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Adonai. Disse isso, né? O Moisés disse isso na Torá, né? Se não me engano, acho que é no livro de Deuteronômio que está escrito isso. E Yeshua também falou isso. Nosso Salvador Jesus ensinou isso dentro do livro de Mateus, né? Matitiarro, capítulo 4. Ele ensinou isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Elohim, da boca de Deus. Então, como que nós alimentamos nossa alma? Nós alimentamos nossa alma com a palavra, com a oração. Nós alimentamos nossa alma com a meditação, a reflexão nas coisas concernentes ao eterno. Nós alimentamos nossa alma quando nós praticamos aquilo que nos ensina a palavra do nosso Criador, a palavra do nosso Deus. Quando praticamos, guardamos, obedecemos os seus mandamentos, os seus ensinamentos, fazemos bem a nossa própria alma. Quando assim fazemos, cumprimos os ensinamentos da sua palavra, isso traz um regozijo, isso traz uma alegria, isso traz um aumento para a nossa emuná, para a nossa fé. Isso traz para nós um alívio para a consciência e um testificar do Espírito de que estamos no caminho certo, na sintonia certa, na frequência certa com o nosso Criador. Então, meus irmãos, nosso espírito precisa continuar sendo mantido santo. Nossa alma, nossa nefesh, também precisa. Agora o texto, irmãos, o versículo lido, ele termina dizendo que não somente o espírito, não somente a alma, mas também o corpo deve ser mantido santo, separado, deve ser kadosh. Agora, queridos, quando eu leio este texto e vejo a Bíblia pedir, ela me instruir a manter o meu corpo santo, ou seja, kadosh, separado, aí, meus irmãos, eu lembro de outros textos nos quais faz despertar em mim o valor que tem para Deus o nosso corpo. E vem me instruir e ensinar a respeito de muitas coisas e muitas verdades. Entendemos muito bem, irmãos, principalmente os irmãos evangélicos. Entende-se muito bem que santificar o corpo é vestir bem, cobrir bem o corpo, não expor a nudez do corpo. Isso está correto? Corretíssimo. Porque o nosso Criador criou o nosso corpo para ser templo da Ruach HaKodesh. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito e que não sois de vós mesmos? O mesmo apóstolo Shaul, Paulo, disse isso. Nós temos aí, irmãos, um conceito, né? Temos aí um ditado. Estamos sempre falando que o nosso corpo é templo do Espírito. E o é mesmo. Então, a santificação do corpo, irmão, não se limita apenas à forma como que eu me visto. Aí tem pessoas que dizem assim, não, mas isso é uso e costume. Não, irmãos. Não. O cobrir o corpo, o vestir-se adequadamente, isso não é uso e costume. Se bem que, vamos dizer a verdade, infelizmente, muitas denominações, que espalhadas por este mundo afora, pelo Brasil afora,
usam muito isso aí para implantar usos e costumes mesmo que não são, às vezes, bem pautado, bem alinhado com a palavra, né? Há muitas más interpretações tendenciosas, mas dizer que a Bíblia Sagrada não fala sobre esta questão, não mostra para nós como o nosso corpo deve ser tampado, vestido, agasalhado, isso não é correto, porque a Bíblia ensina assim. Dentro da Torá, quando eu digo Torá, meus irmãos, eu digo dos 5 primeiros livros da Bíblia que o Eterno deu para Moisés e disse, olha, escreve aí, Moisés. O Eterno, o Todo-Poderoso, ele ditava e Moisés escrevia. Quando foi para se escrever ali, Deus foi inspirar, mostrar para Moisés como que deveria ser a forma dos Kohen. Quem é Kohen? É palavra hebraica para sacerdote. Como que os sacerdotes deveriam se vestir? Está escrito que eles deveriam vestir uma veste tão comprida que mal podia aparecer o tornozelo deles. A veste não podia, irmãos, ser acima do joelho. Para o homem, pensa bem, para o homem, não podia ser acima do joelho. Por quê? Porque ele ia subir no altar. Ele ia ficar em um patamar mais elevado do que o povo. E Deus, o Criador, não queria que as pessoas que estavam embaixo visse partes íntimas do corpo daquele homem, daquele sacerdote que subia no altar para oficiar. E olhando para a Bíblia Sagrada, nós vemos ela falar também, irmãos, sobre para a mulher, né? Aqui ainda em Deuteronômio 20, né? Não vestirá o homem veste de mulher, não vestirá a mulher veste de homem. Então, nós temos que olhar e ver que realmente a Sagrada Escritura ensina isso. Agora, se limita a isso? Não. Vai além. Qual é uma outra forma que eu posso entender que está vinculada à santificação do corpo? Irmãos, é uma coisa muito pouco falada, principalmente entre os evangélicos. Mas o que eu como interfere diretamente na minha vida espiritual e em minha sintonia com o Criador. Ah, pastor, você está sendo radical. Ah, irmão, me prova na Bíblia. Irmãos, não estou sendo radical e eu posso te provar assim dentro da Sagrada Escritura. Se não fosse assim, irmãos, se não tivesse importância essa questão, se ela não fosse importante, então o capítulo 11 de Levítico não deveria estar dentro da Bíblia Sagrada, não deveria compor um dos capítulos que compõem o livro da Sagrada Torá. O livro de Levítico 11, ele trata apenas da questão de alimentos. Lá está escrito, né? É um mandamento para o povo de Israel e para todos aqueles que se achegassem ao Deus de Israel para aprender com ele e para servi-lo. E para poder adotar tudo aquilo que ele passou para aquele povo e dizer, não, eu quero viver de acordo com as normas que ele está passando. Porque a Torá, os ensinamentos de Deus não foi apenas para Israel. Foi dada a Moisés, dada ao povo de Israel através de Moisés para ser passado para todas as nações da terra. Ali estava o padrão de Deus para o ser humano. Então lá existe a regra de alimentos que são puros e alimentos que são impuros. De alimentos que são próprios para a alimentação do ser humano e alimentos que não são apropriados para a alimentação do ser humano. Por quê? As contaminações do alimento,
de muitos alimentos, de coisas que as pessoas comem, podem interferir na nossa saúde, não apenas física, principalmente a física, mas também na espiritual. Deus sabia disso, por isso ele falou, não comam tais coisas. Porque aonde há pureza, o Espírito de Deus está presente. Aonde está a impureza, os espíritos maus estão por detrás. Então, olha bem para você ver. Quando o povo foi deportado para a Babilônia, o rei Nabucodonosor mandou escolher jovens de boa aparência, inteligentes, que pudessem aprender a língua dos caldeus, a cultura dos caldeus e servir no palácio. Aí você lembra de um personagem chamado Daniel. Colocaram todo tipo de comida que existia em Babilônia diante dele. O que ele disse? Propôs, diz a Bíblia Sagrada, propôs Daniel firmemente no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Mandou chamar o eunuco, mandou chamar ali o cozinheiro e disse, olha, coloque diante de nós durante tantos dias apenas alimentos do tipo kasher, que significa limpos, puros, próprios para o alimento. Alimentos que são lícitos, coloque de nós, deixe-nos comer, alimentar com esses alimentos tantos dias. Depois você vem e faça uma avaliação. Aí o cozinheiro, irmãos, o eunuco concordou. E durante vários dias, o eunuco ficou levando ali aquela alimentação para eles. E quando eles foram experimentados, foram achados mais doutos que os outros, mais sábios que os outros, mais corados, mais fortes, mais saudáveis que os demais. Por quê? Porque a alimentação pura, a boa alimentação, ela tem o poder de fazer isso. Ela tem o poder de nutrir o corpo e também, irmão, de manter as nossas vidas em sintonia com o Criador. Talvez você pense assim, não, mas isso não existe. Confere lá e veja. Eu te pergunto, se isso não existe, por que o Todo-Poderoso escreveu um capítulo inteiro, o 11 de Levítico, e disse, olha, coma isso, isso não coma. Alimente-se disso, disso não se alimente. Por quê? Então a santificação do corpo também está intimamente ligada ao que eu como. Porque se o meu corpo é templo do Espírito, imagine bem, se o corpo é templo do Espírito, então com certeza absoluta, nem tudo aquilo que eu como, nem tudo aquilo que eu permito que entre pela minha boca vai agradar a Deus e vai me colocar em sintonia com Ele. Se aquilo que eu como é aquilo que Ele diz na sua palavra, lá em Levítico 11, para eu não comer, então eu vou estar fazendo o quê? Agradando ou desagradando? Desagradando. Obedecendo ou desobedecendo as instruções dele? Desobedecendo. E o fato de eu desobedecer vai fazer bem para o meu espírito, para a minha alma, sim ou não? Eu acredito que não. Se você acredita que sim, é um direito que você tem, mas eu não acredito. Eu acredito intimamente em meu coração que quando ele fala, alimente-se disso, eu alimento apenas daquilo, eu estou agradando a ele. Mas quando ele diz, não se alimenta com tais alimentos, e eu pego e vou ali alimentar-me daquela comida que ele declara ser impura, eu estou fazendo o quê? Eu estou agindo contra aquilo que ele ensina, eu estou agindo fora dos propósitos, dos padrões dele, e eu estou desagradando. Se eu permito que entre pela minha boca alimentos que são impróprios, que são considerados por ele como impuros, o que eu estou fazendo? Eu estou prejudicando aquilo que é chamado de templo do Espírito, que é o meu corpo.
Então vocês estão entendendo, irmãos, que a alimentação, a questão de alimentação, ela tem tudo a ver com a nossa espiritualidade. Por quê? Porque aonde que mora o espírito, aonde que ele reside, é no corpo. Quando alimentamos, irmãos, o nosso corpo, alimentamos de substâncias extraídas da onde? Da própria terra de onde nós fomos tirados. Do pó fomos feitos, e ao pó nós retornaremos. De onde vem o alimento, o pão, que mata a nossa fome? Vem justamente da terra. Todos os componentes químicos que existem no nosso corpo, existe na terra. Existe na terra. Então, o alimento, ele é uma fonte de energia, de vitalidade, que sacia as nossas energias. E isso aí, irmãos, é uma simbiose entre corpo, alma e espírito. Eles são indivisíveis enquanto vivos. A partir do momento que acontece a morte, há a metamorfose, aonde esses três elementos fundidos, que estão fundidos, em íntima sintonia e simbiose um com o outro, eles se separam. Então, não venha falar, meus irmãos, e não vamos aceitar ninguém falar contra, que não tem nada a ver, que Deus quer só o coração. Não, Deus quer o corpo também. Eu te pergunto, quando ocorrer a ressurreição dos mortos, o que vai ser ressuscitado? O corpo. Se o corpo não é importante, por que o Eterno vai ressuscitar o corpo do ser humano? Então não vamos pensar assim, dessa forma tão errônea, de que Deus não está importando com o corpo. Não, Ele está importando sim. Ele importa sim. Por isso que nós acabamos de ler que nós devemos santificar as nossas vidas. Nós devemos conservar o nosso espírito, alma e corpo santo. Então, o que eu como tem o poder de fazer bem para o meu espírito e também para o corpo, é lógico. E também, meus irmãos, mal. Então, através da boca, pela boca, por intermédio da boca, eu posso prejudicar minha espiritualidade, não apenas o meu corpo, minha espiritualidade, e não apenas ela, também o meu corpo. Quantas doenças, irmão, o ser humano não adquire por intermédio do quê? Da boca, daquilo que ele come. O alimento que é destinado a dar vida, muitas das vezes pode trazer o quê? Morte. Se ele não tiver uma dieta pautada naquilo que é puro, naquilo que é apropriado, naquilo que é lícito para ele. Nem tudo aquilo que se come foi feito, foi criado para servir de alimentação. Nem tudo aquilo que as pessoas ingerem, permitem que entre pela boca, é apropriado e faz bem. Então vamos pensar nisso. Agora, uma outra coisa, irmãos, que eu quero tocar aqui com muita cautela. Não é apenas, irmão, por intermédio do que eu como, que eu vou santificar o meu corpo. E não é apenas também por intermédio da forma como que eu me visto, me porto, que eu estou santificando. Se eu permitir que qualquer coisa estranha, substância estranha, penetre nas minhas veias, na minha pele, e venha a entrar dentro da minha corrente sanguínea, eu estou, meus irmãos, também falhando na santificação do corpo. Esta área também precisa ser enxergada. E nós estamos vivendo, irmão, em dias
que nós precisamos observar isso. Porque existe um algo, não vou falar claramente, mas eu quero que os irmãos entendam as minhas colocações indiretas, porque se eu falar claramente, esta rede social vai me bloquear e eu não quero. Eu quero ter liberdade para continuar pregando a palavra. Há substâncias prometendo algo que não podem cumprir. Há muitas informações pelas redes sociais sobre os efeitos de tudo isso que tem vindo como promessa para trazer melhorias, proteção, mas na verdade está colocando gente na cadeira de roda, está colocando gente em leitos de hospitais, em UTI, em CTI. Então, vamos observar com muita cautela, porque nós temos o livre-arbítrio. Ninguém vai chegar e obrigar a falar assim, olha, eu vim aqui para fazer o procedimento normal que a grande maioria está fazendo. Eu estou aqui, né? Nós desta comissão estamos aqui para poder te obrigar a tomar estas medidas que muitos estão tomando. Vamos tomar cuidado, irmãos. Nosso corpo é ou não é templo do Espírito? Sim, é. Eu creio que você falou aí comigo. Nosso corpo, ele deve ser santo, sim ou não? Sim. Se você está entendendo essa mensagem, nosso corpo deve ser kadosh, santo, separado. Exclusivamente para o Ruach HaKodesh, para o Espírito de Deus. Então, sendo assim, eu não vou poder entregar o meu corpo a nenhum tipo de prática que seja ilícita e que macule a imagem de Deus em mim. Eu não vou poder me vestir de maneira imoral, de maneira inadequada, de maneira profana, de maneira vulgar. Eu não vou poder fazer isso, nem quero fazer, te aconselho também a não querer. Não vou poder comer de tudo que eu ver na minha frente, por quê? Porque há regras. Vamos entender, irmãos, que nem todo tipo de alimento, nem todo tipo de coisas que se come é alimento. Tem determinados tipos de carne que são inapropriadas. Ah, mas é tão gostoso, mas a Bíblia fala que é errado. Por quê? Porque tem um alto índice de contaminação. Tem um alto índice de impureza. Eu e você não conseguem ver, mas leva a um microscópio. Leva a um especialista em nutrição. Só para você ver o resultado. Então, meus queridos, da mesma forma que eu não vou poder permitir que determinadas coisas entrem pela minha boca, porque se determinadas coisas entrar pela minha boca, eu vou estar contaminando o meu corpo, que é templo de quem? Do Espírito. E o que a Sagrada Escritura pede? Ela pede para eu santificar o meu corpo. Eu não vou poder me vestir de qualquer jeito, porque o meu corpo é templo do Espírito. Ele precisa ser conservado santo, kadosh, para a vinda de Yeshua HaMashiach, para a vinda de Jesus. Eu não vou poder também, irmão, permitir, entenda isso é muito importante, irmão. Essa mensagem, ela pode salvar vidas. Ela pode livrar vida, pessoas, de consequências desastrosas que já estão acontecendo por decorrência de introdução de substâncias estranhas, externas, que estão sendo penetradas, que estão sendo introduzidas no corpo humano com a promessa de proteger,
de dar saúde, mas está e vai, irmão, infelizmente, prejudicar muita gente. Muita gente. Talvez você ainda não se submeteu ainda a isso ainda. Ainda está em tempo. Tem muita gente que ainda não se submeteu a isso. Não se submeta. Não estou falando de todas. Estou falando apenas desta última que estão soltando por aí. As outras que vieram no passado nunca prejudicaram ninguém. Por quê? Porque demoraram anos e anos e anos para aperfeiçoar e soltar na sociedade, porque foi comprovada de que é eficaz. Mas esta substância que anda rondando por aí, prometendo algo que não pode cumprir, porque está comprovado. Especialistas têm mostrado, através de A mais B, de exames, de comprovação, de coisas científicas, de teste científico, laboratoriais, de que tomaram e depois mostraram o laudo de que não fizeram efeito algum. Está sendo mostrado as consequências. Não na grande, vamos dizer assim, mídia, mas naquelas que não são oficiais, está sendo estampado claramente qual tem sido o resultado. Então, se você está santificando seu espírito, continue santificando seu espírito. Se você está santificando a sua alma, continue santificando a sua alma. Se você está santificando o seu corpo, continue santificando o seu corpo, mas não faça como muitos que eu estou vendo, que diz assim: eu sou templo do Espírito de Deus, eu sou templo do Espírito Santo. Depois você tira uma foto com a introdução dessa substância, dando glórias a Deus e dizendo: eu estou protegido. Você está santificando a sua vida? É uma pergunta, não fique bravo comigo. Eu estou aqui para falar a verdade. Se você não concorda comigo, não tem problema. Mas reflita. A introdução desta substância, desta suposta promessa de proteção, vou chamar assim, ela está sendo benéfica para todos. Ela está sendo maravilhosa. Ela está cumprindo o propósito que dizem que ela veio cumprir. Não está. Não está. Eu falo isso porque, infelizmente, pessoas da minha família, antes desse processo aí, de passar por este processo, de se submeter a essa substância, estavam bem, estavam vivas, agora já não estão aqui mais. Sede santo, diz a Sagrada Escritura, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, se nós santificamos alma, espírito, corpo, alma e espírito, não vamos permitir que toda substância, qualquer substância, venha entrar no nosso corpo. Eu e você não usa droga. Por que nós vamos permitir que outro tipo de substância, tão nociva quanto, venha se penetrar, se introduzir no nosso corpo? Eu e você não tem coragem de pegar um cigarro, um maço de cigarro e ficar fumando. Por que eu e você vai permitir que outros tipos de substância seja introduzido no nosso corpo? Eu e você não faz tatuagem em nosso corpo, não marca a nossa pele. Por quê? Porque a palavra ensina que não devemos fazer nenhum tipo de sinal na nossa pele, que faz parte do quê? Do nosso corpo. Isso é denegrir, é dilacerar, é ferir o templo do Espírito. Então meditemos nessas verdades, irmão.
porque não tem ninguém falando sobre isso. Os púlpitos por aí têm falado ao contrário. Tem falado para fazer, para poder entrar lá dentro para adorar. Porque se não fazer, não tem direito de entrar lá para adorar. Eu falo ao contrário. Eu falo ao contrário por quê? Porque Deus, eu tenho um compromisso com Deus. Porque Ele tem um compromisso comigo. Eu não tenho compromisso com instituições. Não estou mais ligado a instituições. Por isso, então, eu falo. Eu posso falar. Quem quer ouvir, ouça. Se não quiser ouvir, não tem problema. Mas tem uma voz, não sou o único. Tem alguns. Não são muitos, mas tem alguns. Por este mundo afora, comprometidos com a verdade, pregando, às vezes até mesmo em tribunas, coisa que é muito difícil de se permitir, porque tem um sistema e se eu não me enquadro naquele sistema, eles me chutam do sistema. Eles me excluem, eu estou excluído do sistema. Mas mesmo assim tem alguns ensinando, falando e bradando. Então aqui tem uma pessoa falando, ensinando e bradando. Cuidado. Santifique espírito, alma, mas olhe também para o corpo. E na minha forma de enxergar, na minha compreensão das coisas, permitir isso não é santificar o corpo. Se eu permito que algo venha para prejudicar o meu corpo, eu não estou santificando o templo do Espírito, que é o meu corpo. Eu acredito que todos os queridos irmãos entenderam. Eu vou encerrar essa transmissão com uma oração. Quero saudar aqui a irmã Raquel Costa, que colocou ali os seus comentários, e todos os demais irmãos que estão participando aí dessa transmissão. Shalom, irmã Raquel, e shalom para todos os irmãos que estão participando e que ainda haverão de assistir esta live. Feche os seus olhos. Grande e eterno Senhor, que criaste céu, terra, mar e tudo que neste mundo existe. Eu bendigo o teu santo nome e peço a tua bênção para a minha vida, a vida da minha família e para todos quanto lá do outro lado necessitam das suas bênçãos. Quero te pedir em favor da vida, da saúde e da família daqueles que estão assistindo esta live, que estão, Senhor, prestando atenção em tudo que está sendo ensinado. Bendito seja o teu sagrado e santo nome, ó querido Senhor El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu bendigo ao Senhor, que nos dá sabedoria, inteligência, discernimento, entendimento de todas as coisas. Ajude-nos a santificar todas as áreas de nossas vidas, porque não adianta santificar espírito e alma e esquecer-se da santificação do corpo. Deve ser mantido santo, kadosh. Deve ser mantido em condições agradáveis, tanto o Ruach, a Nefesh, quanto também o corpo do ser humano. Por isso, ó Eterno, ajude-nos a santificar as nossas vidas diante dos teus olhos. Eu te bendigo, eu te agradeço, eu te exalto, eu te dou graças e peço ao Senhor que continue cuidando de nós e nos abençoando. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu lhe agradeço. Baruch Shem Kevot Malchut Leolam Vayed. Bendito seja aquele cujo glorioso nome é eterno. Amém. Até a próxima oportunidade, permitindo o Eterno, que o Eterno possa abençoar a sua vida de uma forma grandiosa. No nome de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a shalom, te dê a paz. Amém. Boa noite e que a shalom do Criador esteja com todos os irmãos.